Olá, você do blog Pensando Bem, estamos de volta. E aí, tudo bom? Sejam bem-vindos de volta. Continuamos na correria diária, continuamos na luta e é muito bom ter você aqui novamente. Tivemos um problema de hardware e um problema de tempo, de organização, de correria, muita coisa que aconteceu. Ficamos fora por um bom tempo e vamos agora retomando as nossas atividades aí com o blog e com o canal do YouTube. Você é muito bem-vindo, como sempre foi, muito obrigado. Já peço de antemão para você se inscrever no nosso canal, tem o botãozinho aí. Peço para você dar like nos vídeos. Se você gostar ou não das ideias apresentadas aqui, deixe seu comentário, coloque a sua ideia. O objetivo do Pensando Bem é justamente esse: ser um lugar onde surjam temas que motivem a troca de ideia, sempre uma busca pelo conhecimento, uma busca pelo o que está ao nosso redor, mas pelo que a gente não vê, uma visão mais ampla dos assuntos, de tudo que acontece no nosso dia a dia. Enfim, se você puder, deixe seu comentário, participe aí. E pode mandar e-mail, pode mandar mensagem, pode falar mal, mas não xinga, tá? Não xinga porque não tem necessidade também. Vamos manter um certo decoro aí, tá certo? Você é muito bem-vindo aqui, você é muito bem-vindo no blog www.blogpensandobem.com. E é isso aí. Nossa, muita coisa aconteceu no Brasil de uns tempos pra cá, né? Eu nem sei de quando que é o último vídeo, mas muita coisa tem acontecido aí. Muita coisa diferente, muita coisa mudou. Deixa eu tirar um pouco a luz aqui. Aí, tirei um pouco da luz. Muita coisa mudou. O que não mudou foi o trânsito, que continua igual. O trânsito continua pegando em São Paulo, mas muita coisa mudou no plano político. Mudança de governo, mudança de visão, né? Porque agora nós não vamos mais dar ouvido ao que a esquerda fala. A esquerda está destruindo o país. Nossa, tem muita coisa para se falar sobre isso, inclusive só vários gatilhos a cada colocação já me vem na cabeça. Falar em gatilho, muito gatilho de arma aí, estão liberando, querendo liberar também, ou já foi liberado, muita coisa. A gente vai se inteirar de tudo aqui também, no De Carona e em outros vídeos que nós vamos postar para vocês aí no decorrer dos próximos dias, tá certo? Uma coisa que me chamou bastante atenção é sobre as mudanças que vem acontecendo na educação, né? Tanto no plano federal quanto no plano dos estados. Vou tomar como exemplo aqui o estado de São Paulo, porque o estado de São Paulo ele acaba sendo um referencial para os outros estados. O governo do estado de São Paulo e a prefeitura do estado de São Paulo tem redes educacionais muito grandes. Então, assim, tudo que acontece na rede estadual ou acontece na rede municipal de São Paulo acaba virando referencial para as outras redes devido ao tamanho da rede, né? E a importância das redes, tá certo? A rede estadual conta aí com mais de 200 mil professores. A rede municipal também é uma rede muito grande, né? Muito concorrida, buscada pelos professores. Então as mudanças que acontecem nessas redes acabam reverberando aí ao redor do Brasil, tá certo? Queria nos primeiros vídeos falar um pouquinho sobre educação, tá? E sobre essas mudanças que estão sendo propostas aí, tanto no plano federal quanto no plano estadual. Falar um pouco sobre essa questão de ideologia e tudo e tal, porque muita coisa se coloca, principalmente aqui na internet. E se a gente for buscar um plano mais amplo, ter uma visão um pouco mais aprimorada e tal, você vai ver que não é bem assim na prática, que as coisas não têm acontecido bem dessa maneira, né? E que às vezes se coloca um discurso sobre um outro discurso, ou sobre apontando algo que estava ocorrendo, mas que na verdade não é assim, na prática não é assim, né? O professor, pelo que a gente vem acompanhando aí nos últimos tempos, ele
além de já sofrer com tudo que sofre no dia a dia de sala de aula, agora vem sofrendo também com uma questão de ideologização da escola, ideologização do ensino. Aparentemente o atual governo diz que nas escolas está acontecendo um tipo de doutrinação e tal, que os professores são na sua maioria, na verdade, doutrinadores, pessoas que estão passando uma visão X em detrimento de uma visão Y, estão passando uma visão errada das coisas, atuando na verdade como militantes dentro da sala de aula. Uma coisa que a gente precisa parar para ver é se isso realmente está acontecendo, se acontece assim. Se nós pararmos para observar, será que é assim mesmo que acontece dentro de uma sala de aula? Ou será que esse discurso ele está servindo a quê? A quais ideais, a quais ideias? Ou não, será que o professor realmente está atuando como um doutrinador, um militante em sala de aula? E se ele atua como um militante em sala de aula, ele atua como militante do quê? Né? Tudo isso tem que ser colocado. E aparentemente os professores vão sofrer muito com essa questão. Junto com essa questão da ideologia ou da militância, não tem como você não debater qual é o papel do professor dentro de uma sala de aula. E aí, o que o Brasil quer, enquanto nação, que seja o papel do professor dentro de uma sala de aula. E qual é esse papel? Veja, eu, como professor, entendo que o papel desse profissional em sala de aula é de justamente expandir os horizontes do aluno, levar um leque de situações possíveis, de conjunturas possíveis, explanar e colocar para o aluno e fazer com que o aluno interaja com essas X possíveis situações acerca de um conteúdo, de uma temática, de uma situação, problema. Se você tem uma situação problema, você tem que fazer com que o aluno chegue à resolução dessa situação problema. Você vai apresentar para o aluno diversas formas, diversos caminhos para se chegar à resolução dessa situação problema, inclusive tentar com que o aluno estabeleça, e é o melhor, com que o aluno estabeleça a chegada à resolução desse problema. Essa, na verdade, é a busca, esse é o intuito. Fazer com que o ser seja autônomo na resolução de problemáticas do dia a dia. E para isso você tem que conversar com o aluno sobre diversas coisas dentro de uma sala de aula, né? Então, assim, o professor, ele é uma pessoa que tem provavelmente desenvolvido um raciocínio crítico, uma criticidade, né? E dentro do ensino, essa criticidade tem que existir. Aliás, o que nós queremos são alunos críticos, alunos que saibam se defrontar com a realidade que seja de opressão ou de desigualdade, que ele saiba fazer uma crítica construtiva a essa realidade e buscar maneiras para resolver essa determinada situação, essa situação X ou Y, a resolução dos problemas, né? O que a gente vê é que nós tivemos durante muito tempo um ensino que era centrado em conteúdos, e ele não preparava a pessoa para ser autônoma na resolução de problemas, na resolução de desafios que vão se colocar no dia a dia dele. Ele vai crescer, ele vai trabalhar, ele vai ter problema para resolver no serviço, ele vai ter problema para resolver em casa, ele vai ter problema para resolver na rua, ele vai ter problema onde quer que ele seja, ele vai ter um desafio para resolver. Diariamente os desafios se colocam nas nossas vidas e a gente não pode sofrer com uma sociedade onde as pessoas não sabem se colocar diante dos problemas, diante dos desafios que a vida nos coloca. Então, o básico da atuação de um professor na sala de aula deve ser atuar na resolução de problemas.
Então, você não atua na resolução de problemas só numa aula de matemática, onde você tem que resolver um probleminha. Não, você tem a matemática aplicada, onde você usa a matemática para a resolução dos problemas no dia a dia. Na história, você olha justamente para trás para que você não repita os problemas do passado no presente, nem no futuro. Então, veja, a criticidade, o questionamento, o raciocínio lógico e crítico, ele está envolvido na prática do lecionar, na prática de ensino e aprendizagem. Como que você vai ensinar um aluno e você quer uma pessoa crítica, uma pessoa que busque resolver os problemas da sua sociedade, do seu país, alguém que busque defender o seu país, sem ensinar criticidade a esse aluno? É impossível. Eu acredito que essa questão da criticidade, de você ensinar o aluno a ser crítico e tal, isso esteja passando por um grupo de pensadores, de políticos aqui no Brasil, como essa questão de você pregar, na verdade, uma ideologia. Eu apostaria, se você entrar numa sala de aula de uma escola do estado, ou de uma escola municipal, conversar com um professor que dá aula no 6º ano, que é o lugar mais difícil de se dar aula, porque o pique deles é total e você tem pouco tempo e tal, e tem muita coisa para se trabalhar. É impossível você atuar como militante de uma ideologia A ou B, de um partido político A ou B, dentro de uma sala de aula de 6º ano. Me desculpa, quem está falando isso não sabe do que está falando. Por quê? Porque primeiro que são crianças de 10, 11 anos, a ideia deles é outra. E você, para criar a criticidade nesses alunos, não é você falando de partido A ou partido B, de ideologia A ou de ideologia B. É você trazendo situações, problemas no dia a dia. É você trazendo coisas ruins que acontecem no dia a dia que precisam ser mudadas. E você vai confrontar a criança com essa realidade que precisa ser mudada, e a criança vai te apontar a mudança. A criança vai te apontar a resolução do problema. Porque a criança, dentro da sua pureza, ela carrega consigo a indignação frente às coisas que estão erradas. Isso não vai passar desapercebido pela criança. Tá certo? É isso que você faz numa sala de aula. Não você militar para partido A ou para partido B. É claro, eu concordo. Se um professor está usando a sala de aula de palanque para diretamente e massivamente fazer propaganda política de um partido A ou de um partido B, não é realmente essa a ideia de uma aula. Não é para isso que serve uma aula. Mas a criticidade, ela vai ser levada, a busca da criticidade vai ser levada ao aluno. Não tem como você dar aula sem buscar a criticidade no aluno, sem buscar que ele critique o que está errado, sem buscar que ele resolva os problemas do dia a dia. Isso é óbvio. Agora, cabe a seguidores, politicamente falando, de uma ideologia A ou de uma ideologia B, se colocarem em prol da resolução e de sanar essas desigualdades e problemas que existem no dia a dia, né? Eu não posso fazer nada se uma ideologia B ela aparenta estar mais associada à resolução das desigualdades e dos problemas do dia a dia do que uma ideologia A. Certo? Do que você está falando, Bruno? Eu não posso fazer nada se aparentemente a ideologia de esquerda, né, ela está mais afinada ou alinhada à resolução dos problemas da sociedade, se ela está mais alinhada ao desenvolvimento de uma sociedade mais justa do que a ideologia de direita. Ora, cabe aos ideólogos da direita provarem para a sociedade que a direita está realmente empenhada em resolver os problemas, ou tanto quanto a ideologia de esquerda, ou mais do que a ideologia de esquerda, e aí sim ser bem visto e bem quista dentro da sociedade. O povo não é burro. Não é um professor chegar e falar, não, porque você tem que ser assim, é fazer assim, que a pessoa já vai abraçar. O professor, ele tem grande poder sobre o alunado.
sobre o que o alunado diz, mas ele não consegue controlar 100%, ele não consegue doutrinar. Por quê? Porque o aluno não é uma tábua rasa, ele não é simplesmente um receptáculo, ele não está lá só para receber informações, não. Esse não é o objetivo de uma aula, apenas receber informações. Para ter acesso à informação, o aluno pesquisa na internet, se ele for alfabetizado, ponto. Entendeu? Uma aula, hoje em dia, ela serve para muito mais do que isso. E as pessoas já trazem a sua formação de casa, eles já trazem as suas convicções de casa, e aí eles vão colocar essas convicções à prova dentro da escola, né? Então eu acredito que o debate ele tem que ser mais aprofundado. E outra coisa, para você tentar doutrinar alguém, você tem que conseguir fazer com que essa pessoa te escute. E isso aí é uma coisa muito difícil dentro de uma sala de aula, de uma escola estadual, de uma escola da prefeitura. Não é em todo lugar, aliás. Raro é o lugar onde o professor consegue dar uma aula 50 minutos tranquilamente, com todo mundo prestando atenção nele, tudo e tal. Aliás, hoje em dia essa coisa da aula expositiva, inclusive, já mudou bastante, porque é provado que uma pessoa não consegue, inclusive, ficar nos dias atuais prestando atenção numa outra por mais de 6 ou 10 ou até 15 minutos. Inclusive por isso que eu já vou parando por aqui e a gente volta no próximo vídeo ainda falando dessa situação aí. Há realmente doutrinação nas escolas? Não há? Por que esse discurso está sendo levado a cabo e tão a sério, né, pelo grupo político atual? Será que é assim mesmo que está acontecendo? Ou será que precisa ir lá e ver como realmente se desenvolvem as coisas dentro de uma escola? Quais são as reais necessidades da escola? Nós vamos adentrar mais esse tema. Valeu? É isso aí, gente. Obrigado.